Perfeito. Gente, boa noite a todos. Nós somos agora 67 pessoas ao vivo e eu gostaria de, primeiramente, explicar como que vai funcionar o nosso projeto, a Semana da Matemática. Professor, como que vai funcionar a Semana da Matemática? Primeiro, eu gostaria de explicar que ele vai ser, primeiramente, primordialmente, para dois públicos. Então, se você é professor da educação básica, seja de área específica ou de atividades. Esse evento é para você. Você vai fazer concursos da área da educação, como Novo Gama, como, por exemplo, Cidade Ocidental, ou até outros mesmos fora aqui, um pouquinho do DF, como Secretaria de Minas, que está com o edital aberto, ou, por exemplo, Secretaria de São Paulo, que também está com o edital aberto. Esses concursos, esse curso, essa semana é para você, principalmente para a galera que vai fazer Novo Gama e Cidade Ocidental. Qual que é o outro público que também tem uma pegada muito parecida? Vai ser para a galera da Secretaria de Saúde. Prova no dia 24, AVAS e ACS. A gente teve a prova ontem, que foi a prova de técnico em enfermagem, e aí a gente tem um norte muito bem definido com o padrão da banca. Apesar da gente não ter ainda muitas questões, nós temos apenas 5, mas dentro daquelas 5 questões já deu para saber qual que é o padrão da banca, já deu para saber como é que ela trabalha. Perfeito? Professor, você vai comentar a prova? Já comentei a prova, inclusive está lá no meu canal do YouTube. Você digitar lá no YouTube, Prof. Welton Nascimento, você encontra lá. Ou, se você não encontrar, você me chama lá no WhatsApp que eu te mando o link da gravação, tá certo? Tá. Então, para quem que serve? Para a galera da educação e também para a galera da saúde. Professor, como que vai funcionar essa semana da nossa mentoria? Preste atenção, galera. As nossas aulas ao vivo são segundas, quartas e sextas, sempre nesse mesmo horário. Eu não sei se vocês já perceberam, só que eu gravo no mesmo local que o professor Gustavo. Então, a gente divide o mesmo estúdio e acaba por questões logísticas, o Gustavo dá aula à noite, às 7h30, né? Então, às 7h30, o Gustavo entra para dar aula, e aí eu fico de 6 até 7 horas, mais ou menos, e aí depois entra o professor Gustavo. Como que vai funcionar a nossa semana da matemática? Segundas, quartas e sextas vão ser as aulas ao vivo. Professor, o que a gente vai ter na aula ao vivo? Vou ter uma pincelada da teoria, vou responder 5 questões, e vocês perceberam que o material possui 10 questões. Prof, e as outras 5 questões? Elas são de dever de casa. O intuito é que com a teoria e a resolução de 5 exercícios de exemplo, vocês consigam resolver 5 questões sozinha. Professor, se eu sentir dificuldade, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou sentar e chorar? Não, porque o nome do projeto é o quê? É uma mentoria de matemática. Então, vocês, além de ter acesso a mim, vocês vão poder me encontrar lá no grupo. Lembrando que eu tenho um grupo, essa gravação eu vou disponibilizar lá no grupo. O professor Gustavo mandou nos grupos dele. Ao final, vou pedir para ele mandar o link do meu grupo também, para vocês poderem entrar lá para poder ter acesso aos outros materiais. Aí, amanhã, sai a gravação da correção das questões de dever de casa. Professor, do dever de casa vai ser ao vivo? Não, gente, o dever de casa não é ao vivo. O dever de casa, ele é gravado, tá certo? Ao vivo são as aulas segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta ao vivo. Terça, quinta e sábado será gravado. E, aliás, sábado vai ter até o lado ao vivo também, tá certo? Mas aí, segunda, quarta e sexta é aula teórica junto com exercício. Terça, quinta e sábado é a correção do dever de casa dessas listas de exercício. Professor, se eu sentir dificuldade, eu posso entrar em contato com você? Não só pode, como deve, tá certo? Estou dando essa liberdade para vocês tirarem as suas dúvidas a respeito das questões, tá certo? Do nosso projeto. E aí, vocês vão perceber que a teoria vinculada com a resolução de exercício com o professor, vinculada com acesso a tirar dúvidas, não tem como. Você vai conseguir também resolver as questões de matemática, tá certo? E, gente, olha só, para vocês não se espantarem, ao final dessa aula, aliás, ele mais ou menos no meio,
eu vou fazer uma oferta para vocês. Ah, sabia, ele só quer me vender. Não, vocês vão perceber que nessa semana vocês vão aprender muita coisa. E a gente ainda vai ter muitas aulas ao vivo, muitas aulas gratuitas. O intuito é aquela galera que quer dar um sprint, quer dar uma acelerada na sua preparação, tá certo? Então, a gente vai ter a aula teórica agora, em seguida eu vou resolver as questões, e amanhã sai o comentário das 5 questões que eu deixei de dever de casa. Então, vamos lá. Sem mais delonga, vocês vão perceber aí que no nosso material, o nome do material, o nome do conteúdo, é análise combinatória. Análise combinatória. Professor, o que é o estudo da análise combinatória? Galera, a análise combinatória em si, ela vai cobrar sistemas de contagem. Ele vai meio que estudar como que a gente pode contar determinado evento, como que a gente pode contar determinado fenômeno. Imagina comigo o seguinte, você jogou um dado para cima, você jogou um dado lá para cima, e aí, magicamente, esse dado, ele caiu com, por exemplo, a face 4. Ele caiu com o número 4, dado para cima. Jogou o dado novamente, e esse dado, ao invés de cair com a face 4, ele caiu, por exemplo, com a face 1. Caiu com a face 1 virada para cima. O que é isso daqui, gente? Isso daqui é uma das 6 possibilidades que pode ocorrer de um dado cair. Um dado tem 6 lados. Se eu jogo um dado para o alto, só existem 6 possibilidades no total dele cair. 1, 2, 3, 4. Essa daqui é a face 4 que está virada para cima. Então, dentro da análise combinatória, ele vai fazer esses estudos. Vai fazer os estudos das contagens. Então, quantas vezes um determinado fenômeno pode ser contado, tá certo? Professor, você vai falar tudo de análise combinatória hoje? Não. Hoje eu quero pegar um ponto específico da análise combinatória e quero destrinchar ele com vocês, resolver questões e deixar de dever de casa, tá certo? Professor, qual que é o tópico da análise combinatória que você vai falar com a gente? Vai ser um negócio chamado de PFC. Prof, o que é PFC? P vem de princípio, F vem de fundamental, e C de contagem. Então, o PFC, ele é também chamado de princípio fundamental da contagem. Galera, algo que recebe o nome de fundamental, algo que tem um nome como sendo fundamental, será que esse negócio é importante? Será que ele cai em prova, professor? O que vocês acham? Algo que recebe o nome de fundamental, será que cai em prova? Com certeza cai em prova. Por exemplo, na prova de ontem, lá da Banca Fundatec, caiu uma questão de permutação. Professor, permutação é um conteúdo de quê? Adivinha? De análise combinatória. Então, na prova de ontem, lá da prova de técnica e enfermagem, caiu uma questão de análise combinatória, que foi a parte de permutação. Prof, vai cair permutação de novo? Não, não acredito que caia permutação de novo, mas acredito que caia outro conteúdo de análise combinatória. E um conteúdo bem forte, bem um candidato para cair, é o princípio fundamental da contagem. E é um dos assuntos mais simples que tem dentro da matemática. Vocês vão perceber que não tem dificuldade nenhuma o princípio fundamental da contagem. E aí, eu gostaria de te dar um outro que ele é chamado. Professor, o princípio fundamental da contagem tem outro nome? Tem. Então, lá na sua prova, pode aparecer princípio fundamental da contagem, pode aparecer ainda, vou até colocar aqui os significados, pode aparecer princípio da contagem, ele tirou a palavra fundamental, ou pode aparecer princípio multiplicativo. Professor, princípio multiplicativo será por quê? Por que será que ele recebe esse nome de princípio multiplicativo? Adivinha, adivinha, adivinha? Porque você vai realizar uma multiplicação.
Exatamente. Então, gente, o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, ele é um princípio que eu utilizo a ferramenta de multiplicação para chegar no resultado da minha questão. Então, vamos entender aqui como que funciona o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Galera, você vai dividir a sua questão de princípio fundamental da contagem ou de princípio multiplicativo em classes ou grupos. Entenda como você quiser, classes ou grupos. Vou colocar, por exemplo, aqui, ó, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Professor, poderia ter mais grupo? Poderia. Professor, esse conteúdo serve para o Novo Gama? Serve para o Novo Gama, serve para a Cidade Ocidental, serve para a Secretaria de Saúde. Ele é um conteúdo que ele abrange principalmente a galera das carreiras educacionais e a galera que vai fazer prova de ABAS e ACS. Serve para vocês também, tá certo? Então, vamos lá. Prof, o que é esse negócio de princípio multiplicativo? Primeiro, você divide a sua questão em grupos. Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. E aí, a questão vai variar de acordo com o contexto. Eu vou te dar aqui alguns contextos para você entender como que funciona o princípio multiplicativo. O primeiro exemplo que eu vou te dar vai ser de uma personagem, eu vou chamar ela de Sheila. Pode ser qualquer nome, pode ser Ana, pode ser Paula, pode ser Martina, pode ser Joana, pode ser Paula, Pedro, enfim, pode ser o nome que você quiser. O nome do meu personagem aqui vai se chamar Sheila. E aí, Sheila chegou na sexta-feira, Sheila pretende ir a uma festa. Ela vai lá curtir a balada assim à noite, não sei o que, professor, eu quero extravasar. Sextou. E aí, Sheila olha no seu guarda-roupa, e aí Sheila percebe o seguinte, que para ela escolher uma roupa que tem dentro do seu guarda-roupa, ela é composta de 3 grupos. Primeiro grupo vai ser o grupo da roupa que vai ficar na parte de cima, pode ser, por exemplo, um tipo de blusa. O segundo grupo vai ser a roupa que vai ficar na parte de baixo, da cintura para baixo, pode ser saia, pode ser short, pode ser, enfim, pode ser calça, pode ser N coisas aqui. Vai ser o grupo da parte que vai ficar da cintura para baixo. E o terceiro grupo aqui vai ser aquilo que ela vai colocar no pezinho dela, para ela poder ir para a festa. Pode ser um sapato, um escarpão, uma rasteirinha, pode ser um tênis, enfim. Vocês conseguiram entender, né? Então, o primeiro grupo faz referência à roupa que fica na parte de cima. O segundo grupo faz referência à roupa que faz na parte de baixo. E o terceiro grupo faz referência ao sapato, aquilo que vai ficar lá no pezinho de Sheila. Imaginemos nós que na minha questão, Sheila, que é o meu personagem, ela possui, por exemplo, vou chutar aqui, 4 peças. Então, aqui do grupo 1, ela possui 4 peças. Então, 4 peças de roupa que fica na parte de cima. Pode ser uma blusa azul, uma vermelha, uma roxa e uma amarela. Pode ser uma bege, uma lilás, uma branca e uma cinza. Enfim, ela tem 4 peças de roupa que fica na parte de cima. Perfeito. Todas elas fazem parte do grupo 1. Qual que é a característica do grupo 1? São as roupas que ficam na parte de cima. Na parte 2, vai ser o meu grupo 2, as roupas que ficam na parte de baixo. Imaginemos que ela tem 3 peças. Ela vai ter aqui 3 peças. Imaginemos comigo que seja uma calça, um short e uma saia. Todas elas são roupas que ficam na parte de baixo. Qual que é a grande característica do princípio multiplicativo? Gente, que as roupas do grupo 2, ela não consegue escolher ou vestir 2 roupas ao mesmo tempo. Por quê? Porque imagine que ela tem um short, uma calça e uma saia. Tem como ela vestir short e calça? Não tem como. Ou ela veste short, ou ela vai vestir calça. Não tem como ela vestir os dois. Por isso que essas 2 roupas fazem parte do mesmo grupo. Tá certo? E o meu terceiro grupo vai ser os meus sapatos. Sapatos aqui, imagine comigo, que Sheila possui, chutar aqui, 5. 5 peças. 5 sapatos diferentes. Um escarpão, uma rasteirinha, 2 salto alto e, sei lá, um sapato de bico aí aleatório. Sapato qualquer. Quantas peças ela possui no total, prof?
ela possui 5 peças. E aí a questão vai perguntar o seguinte, ele vai falar lá, o examinador vai falar, Joana é um personagem que possui 4 peças da parte de cima, 3 peças da parte de baixo e 5 peças dos sapatos que vão ficar como sendo rasteirinha, escarpão, sapatos que ela coloca no pezinho dela. E a pergunta é: de quantas maneiras Joana, ou Sheila, que é uma personagem, quantas maneiras Sheila consegue se vestir para ir a uma festa? E aí a gente vai aplicar o princípio multiplicativo. O que é o princípio multiplicativo? O que o princípio multiplicativo diz? Esse princípio diz que você pode multiplicar os elementos de cada um dos grupos da sua questão. Então, eu posso multiplicar a quantidade de elementos do grupo 1 com os elementos do grupo 2 com os elementos do grupo 3. Então, a continha vai ser 4 vezes 3 vezes o número 5. Prof, posso multiplicar direto? Não só pode, como deve. Quanto que é 4 vezes 3? Vai ser igual a, prof, 12 vezes 5. 12 vezes 5, aqui vai dar 10, sobe 1, aqui 5 mais 1, 6, dá 60. Então, o que é esse 60? São 60 maneiras diferentes que Sheila tem de escolher uma peça para ela ir a uma festa. Tá certo? Tá, professor. Consegui entender. Pelo menos, mais ou menos, eu consegui entender que você dividiu em grupo 1, grupo 2, grupo 3. O grupo 1 tem 4 peças, grupo 2, 3, e o grupo 3, 5 peças. Você multiplicou todo mundo e pá, 60 peças no total. Professor, isso é permutação? Não, isso é princípio fundamental da contagem, tá? Permutação é outra coisa. Dá até para resolver questão de permutação, princípio fundamental da contagem, mas é um assunto diferente, tá certo? Então, como que você identifica questão de princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo na sua prova? Se aparecer essas classes, se aparecer os grupos. Então, são um evento que foi dividido em vários grupos. Eu vou te dar mais um exemplo para você conseguir entender. Imagina que agora que eu vou em uma sorveteria. Sorveteria. Tá certo? E aí, gente, para você chegar lá na sorveteria, você vai passar necessariamente por 3 etapas. Então, vou colocar aqui, a primeira etapa. Na primeira etapa, você vai escolher se você vai querer o seu sorvete em uma casquinha ou se você vai querer ele no copo. Então, a primeira etapa vai ser do meu recipiente. Recipiente. Então, no meu recipiente aqui, eu vou ter 2 possibilidades. A primeira possibilidade vai ser a minha casquinha. E a minha segunda possibilidade, que vai ser no meu copo. Então, para você ir lá na sorveteria, isso é comum, né, gente? Você vai lá na sorveteria, você vai escolher. Aí o atendente vai te falar: boa tarde, senhor. O senhor deseja um sorvete? Sim, quero um sorvete. O senhor vai querer em uma casquinha ou o senhor vai querer em um copo? Aí você vai escolher. Vocês concordam comigo que não tem como você escolher copo e casquinha ao mesmo tempo? Se você tiver o mínimo de sanidade, não tem como você escolher copo e casquinha ao mesmo tempo. Por isso que eles estão dentro do mesmo grupo. Ou é copo, ou vai ser casquinha. E aí você vai para a sua segunda etapa. A segunda etapa vai ser o meu sabor. Então imagina que essa sorveteria aqui, só para fins didáticos, tá, gente? Imagina aqui que essa sorveteria é uma sorveteria meia boca. Ela tem só 3 sabores. O primeiro sabor é morango, o segundo sabor é chocolate. E o terceiro, aqui, deixa eu ver, eu vou colocar flocos. Tá certo? Então, imagina aqui que essa sorveteria tem apenas 3 sabores, só para ficar mais didático, mais simples, o nosso exemplo. E aí, você vai para a terceira etapa, que você vai colocar a cobertura. Cobertura. Aí, você vai colocar lá a cobertura no seu sorvete. E aí, imagine que a cobertura você também só tem 2 possibilidades.
A primeira possibilidade vai ser de chocolate. Chocolate. E a terceira vai ser de colocar aqui leite condensado. Leite condensado. Colocar abreviado aqui. Leite condensado. Tá certo? Então, isso aqui é só para fins didáticos. Agora, eu quero que você perceba que em uma questão de análise combinatória, sendo mais específico de princípio fundamental da contagem, os elementos que fazem parte de um grupo, eles têm características semelhantes. Por exemplo, casquinha e copo é onde você vai colocar o sorvete. Morango, chocolate e flocos são os sabores do meu sorvete. Não tem como, ou pelo menos em tese, né? Você escolher, imagine que o sorvete é uma bola só. Ou é morango, ou é chocolate, ou vai ser flocos. E a terceira etapa vai ser a minha cobertura. E aí, para você contar quantas maneiras diferentes você tem para escolher um sorvete em que ele tenha um recipiente, tenha um sabor e tenha uma cobertura, você utiliza, por exemplo, o princípio fundamental da contagem. Você vai multiplicar os elementos. Então, multiplicando os elementos, quantos elementos tem no meu primeiro grupo? 2. No segundo grupo, 3. E no terceiro grupo, mais 2. 2 vezes 3 dá 6, vezes 2 vai dar 12. Então, são 12 possibilidades no total. Perceberam, gente? É isso. Teoria de princípio fundamental da contagem é isso. Não tem o que dificultar. Se conseguiu dividir a sua questão em grupos, perfeito, professor, consegui dividir em grupos. E agora o que você faz da sua vida? Você multiplica os elementos de cada um dos grupos ou de cada um das etapas. Acabou. Acabou basicamente a parte da teoria. Agora a gente vai partir para as questões. Olha a primeira questão. Questão de número 1 diz o seguinte: uma pessoa, ao se vestir, gosta de usar blusa e saia. Então, eu vou ter dois: o grupo das blusas, segundo grupo, o grupo das saias. Professor, sempre será multiplicação? Sempre será multiplicação, desde que seja princípio multiplicativo, tá certo? Então, se for princípio multiplicativo, sempre será multiplicação. Continuando. Ela possui 5 blusas e quantas saias? E 3 saias diferentes. A operação que representa a quantidade de trajes diferente, o que ele quer saber, gente? Ele quer saber o valor? Não, ele quer saber qual que é a operação que representa a quantidade de trajes diferente, que ela consegue formar com essas peças de roupa é igual a quanto? Qual que é o nome do processo? Gente, o nome é princípio fundamental da contagem, ou também conhecido como princípio multiplicativo. Adivinha? Então, para resolver esse tipo de questão, a operação de multiplicação, corretamente representado na nossa letra B de bola. Pronto, gente. Encontrei aqui o meu gabarito. Então, no princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, você vai multiplicar. Professor, multiplicar com o quê? A quantidade de elementos em cada um dos grupos. Uma questão pode ter 2 grupos, pode ter 3 grupos, pode ter 4 ou até 5 grupos. Na verdade, na teoria, pode ter infinitos grupos, mas o comum, o mais comum cair em prova, são 2 grupos, 3 grupos ou até 4 grupos, tá certo? Mas pode ter quantos grupos o examinador quiser. O comum é 2, 3 e 4 grupos. Continuando, questão de número 2. Olha lá. Um fabricante de bicicleta ofereceu um modelo com 6 cores diferentes. Então, vou destacar aqui com vocês. Ó. O primeiro grupo vai ser o grupo do quê, professor? O grupo da cor da bicicleta. Agora eu vou pegar uma outra cor. Com 2 tipos de acabamento. Professor, qual que é o segundo grupo? É o grupo do acabamento. Então, só revisando. Primeiro, ele escolhe uma cor da bicicleta. Quantos tipos de cores tem? 6. Depois ele escolhe o acabamento. Imagina que é o acabamento A e o acabamento B. Professor, quantos tipos de acabamento tem? 2 tipos de acabamento de pintura, que ele é a pintura fosca e brilhante. E 3 tipos de pneus e 4 modelos de bicicleta slim. Então, visualiza aqui comigo.
A minha questão foi dividida em 4 grupos. Professor, quais são esses 4 grupos? Primeiro é o grupo das cores. Quantas cores eu tenho, prof? Eu tenho 6 tipos de cores. Segundo grupo vai ser o modelo de acabamento. Quantos modelos de acabamento eu tenho? Eu tenho 2 modelos de acabamento, que é fosco e brilhante. Prof, quem que é o terceiro grupo? São 3 tipos de pneu. Então, pode ser pneu slim, pneu médio e pneu um pouco mais grosso. E o quarto modelo vai ser o modelo slim. Professor, encontrei. São 4 grupos. O que, que o princípio multiplicativo diz? Diz que você pode multiplicar os elementos de cada uma das classes. Na minha primeira classe, eu tenho 6 elementos. Na segunda, eu vou ter 2. Na terceira, eu vou ter 3. E na quarta, eu vou ter 4. Aí você multiplica normal. Ó. Aqui vai dar 12. E aqui vai ser igual a 12 também. Então, por exemplo, eu multipliquei 6 vezes 2, que dá 12. E 3 vezes 4 dá 12. Prof, 12 vezes 12, 144. Gabarito, letra D de dado. Gente, isso que é princípio fundamental da contagem. Professor, é difícil? Não é difícil. Gente, questão de PFC é questão garantida lá na hora da sua prova, porque não tem dificuldade. Você vai separar as suas questões em grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Aí você olha, quantos elementos tem no grupo 1? Tem 6. Quantos elementos tem no grupo 2? Tem 2. Quantos elementos no grupo 3? 3. E quantos elementos tem no grupo 4? 4. Multiplicou todo mundo, resultado igual a 144 elementos. Tá certo? Então, a gente vai para a próxima questão, que é a questão de número 3. Sobre uma reta, são marcados 44 pontos. Perdão, 44 não. São marcados 4 pontos. Então, imagina comigo que esse vai ser o primeiro grupo, que é o grupo da primeira reta, que ele chamou de reta A. Sobre a outra reta, que ele chamou de B, paralela à reta A, são marcados 6 pontos. A galera já está afiada aí, ó. Olha lá. Assim, pode-se afirmar que o número de retas distintas pode-se obter unindo 2 qualquer desses pontos é igual a quanto? A galera já percebeu. Qual que é o primeiro grupo, professor? O primeiro grupo é o grupo da primeira reta, que eu vou chamar de A, e o segundo grupo é o grupo da outra reta, que eu vou chamar de B. Prof, quantos pontos tem a reta A? São 4 pontos. Vou colocar primeiro, segundo, terceiro e quarto. Prof, a outra reta, que é a reta B, tem quantos pontos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Bem, se a primeira reta tem 4 e a outra tem 6, eu posso aplicar o princípio multiplicativo, que ele diz que 4 vezes 6 é igual a 24, gabarito, letra D de dado. Mas aí, eu quero te explicar o porquê que deu 24 e o porquê que deu gabarito na letra D de dado. Olha aqui comigo, gente. Imagina que eu vou pegar o meu primeiro ponto da reta A. E aí ele vai traçar em direção à reta B. Olha aqui, ó, a minha primeira reta. Essa, segunda reta, terceira, quarta, quinta, sexta reta. Então, saindo do primeiro ponto para a reta B, eu consegui marcar 6 retas. Perfeito, professor. E agora, se eu fosse pegar o meu outro ponto, vou pegar de outra cor. Vou pegar o segundo ponto aqui agora. Eu vou marcar, ó, já parei na sexta, né? Já fiz 6 retas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já marquei 12 retas. E aí, se eu fosse continuar com esse ponto aqui, eu iria marcar 18 retas. E com esse outro ponto, eu iria marcar 24 retas. Então, na verdade, é uma questão de multiplicação. É 4 vezes o valor 6. 4 vezes 6 é igual a 24. Por isso, o gabarito, ele ficou na nossa letra D de dado. Então, essa foi a questão de número 3. E aí, a gente vai para a nossa questão de número
4. Olha lá a questão de número 4, gente. Diz o seguinte: Maria é decoradora de ambientes. Ela está realizando um estudo de composição para decorar uma sala de jantar a partir de 5 texturas de tapetes. Então, tem aqui o meu primeiro grupo. Qual que é o meu primeiro grupo, professor? São 5 texturas de tapete. 4 modelos de mesa e 10 modelos de cadeiras, tá certo? Cadeiras de... Agora vamos para a nossa pergunta. Quantas são, olha lá, quantas são as possibilidades que ela deve testar, considerando que a sala deverá ter, olha aqui, ó, eu preciso ter um tapete. Professor, o que mais que eu preciso ter? Eu preciso ter uma mesa e eu preciso ter 4 cadeiras de madeiras iguais. Perfeito, professor. E agora, o que que eu vou fazer da minha vida? Vamos lá. O primeiro grupo vai ser o grupo do tapete. Então, vou colocar aqui, ó. Tapete. Pergunta para vocês. Gente, o meu tapete, vão ter quantos modelos de tapete? São 5 modelos de tapete. Tá certo. Depois vem o modelo de mesa. Vou colocar aqui, mesa. Pronto. Quantas mesas eu vou ter? Eu vou ter 4 modelos de mesa. E aí, na cadeira que vai bugar a galera. São 10 modelos de cadeira. Cadeiras. Tá certo? Agora vamos para a nossa pergunta, gente. A nossa pergunta vai ser o seguinte. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Ele pergunta o seguinte: quantas são as possibilidades que ela deve testar, considerando que a sala deverá ter um tapete, a sala deverá ter uma mesa e 4 cadeiras de madeiras iguais? Vamos testar a nossa primeira possibilidade? Imagina comigo o seguinte: quantas cadeiras eu tenho no total? Eu vou ter 10 cadeiras, tá certo? Só que aqui eu vou utilizar, por exemplo, 4 cadeiras. E aí, como é que vai ficar? Imagina comigo, se eu multiplicar dessa forma aqui, se eu multiplico dessa forma, 4 vezes 5 é igual a 20, e 20 vezes 4, aqui vai ser igual a 80. Professor, 80 seria a minha resposta correta? Não. Por que que não seria a minha resposta correta? Porque aqui eu preciso colocar as minhas cadeiras. Então, 80 não seria uma resposta correta. Então, aqui eu não posso colocar, por exemplo, 4 cadeiras. Professor, eu poderia, por exemplo, colocar 100 cadeiras? Vamos testar? Se eu coloco aqui 20 e o 20 multiplica com 100, aqui vai ser igual a 200. Tá certo? Professor, eu poderia vir aqui multiplicar esse cara aqui por 4? Olha só. Professor, por que que eu não posso multiplicar por 4 e aqui dando 800? Eu vou colocar aqui, ó. Esse daqui vai ser o meu gabarito. Essa daqui vai ser a minha questão correta. E eu vou explicar por que que não é 800, tá? Aqui, ó, gabarito. Professor, por que que não pode ser 800, sendo que, olha aqui, ele quer 4 cadeiras de madeira. Só que, olha só, se ele quer 4 cadeiras de madeira, essas cadeiras, elas precisam ser iguais entre si. Professor, posso pegar cadeiras diferentes? Não, eu não posso pegar cadeiras diferentes. Então, imagina que você vai juntar um jogo de cadeiras ou um jogo de mesas. Esse jogo de cadeiras ou esse jogo de mesas, as cadeiras precisam ser iguais. Então, eu não multiplico aqui por 4, porque como as cadeiras são iguais, imagina como se fosse o seguinte, é um jogo só de cadeira. Então, beleza, eu tenho 10 tipos de cadeira, mas eu quero um jogo só de cadeira. Ele não pode fazer uma bagunça, ele não pode... Perdão, gente, eu coloquei aqui 100, né? Viajei na maionese, é 10. 10 que dá 200. Perdão, aquele 100 ele não existe. Então, ele não pode, por exemplo, pegar, por exemplo, uma cadeira do tipo A, outra cadeira do tipo B e outra cadeira do tipo C. Uma vermelha, uma verde, uma amarela e outra roxa. Ele não pode fazer uma salada fruta de cadeiras. Ele precisa escolher um modelo de cadeira só. Por isso que eu não posso vir aqui multiplicar por esse 4 no final. Então, o meu gabarito, ele vai ficar como sendo 200. Então, 200 aqui vai estar representada na nossa letra B de bola. Tá certo? E aí, eu gostaria de convidar vocês, para a galera que entrou aqui no começo,
eu expliquei basicamente como que funcionaria o nosso curso. Vou dar uma repetida, que o nosso curso, ele vai se dar em 3 dias, que vai ser a Semana da Matemática. 3 dias que são aulas ao vivo, segundas, quartas e sextas. Professor, terça, quinta e sábado. O que vai ter terça, quinta e sábado? Terça, quinta e sábado vai ser a correção dos exercícios. Não sei se vocês perceberam, no material eu coloquei 10 questões. 5 questões vou resolver em aula, agora com vocês, e 5 questões vocês vão tentar fazer, e aí amanhã eu já lanço o comentário dessas questões. Professor, tive dificuldade nas questões. Por exemplo, essa questão número 4, eu senti dificuldade na hora de resolver. O que eu faço da minha vida? Estou dando a liberdade para vocês poderem ter acesso a mim, para vocês tirarem as dúvidas a respeito das questões. Gente, isso daqui, ele vai ser uma semana, que vai ser uma semana gratuita da nossa mentoria. Eu estou abrindo hoje, vou até pegar aqui um slide em branco, ó. Eu estou abrindo aqui hoje uma mentoria de matemática. Matemática. Professor, para quem que vai servir essa mentoria? Vai servir para a galera que é da educação ou para a galera que é da saúde. Professor, saúde e educação. A galera que é da educação, por exemplo, vai fazer Prefeitura do Novo Gama, vai fazer Cidade Ocidental, ou vai fazer algum outro concurso da área da educação. Professor, para quem que serve a prova, essa mentoria para a galera que é da área da saúde? A galera que vai fazer principalmente AVAS e ACS, tá certo? Professor, como que vai funcionar? Os nossos encontros, eles vão ser aos finais de semana, que vão ser sábados e domingo. Sempre pela manhã, tá, gente? De 9 horas até às 11 horas com 30 minutos. Então, vai ser sempre sábado de manhã. E aí, durante a semana, professor, como é que vai funcionar? Durante a semana, então, na semana, a gente vai ter listas de exercício, mais ou menos nessa pegada. No final de semana, eu vou resolver as questões com vocês, e durante a semana, vocês vão tentar fazer as questões sozinhas, e aí vai ter o comentário em vídeo, e caso ainda sobre alguma dúvida, vocês vão poder entrar em contato comigo. Professor, quanto tempo que esse curso ele vai durar? Esse curso ele vai durar 6 semanas, tá, gente? 6 semanas. Professor, 6 semanas por quê? Vão ser 10 aulas, no total vão ser 10 aulas ao vivo, no Google Meet, uma aula no sábado e outra aula no domingo. Eu posso melhor, eu vou estender esse programa aqui para 2 meses, tá certo? Vou estender esse programa aqui para 2 meses. Eu vou esticar ele aqui, 6 semanas, nada. A gente vai trabalhar com 2 meses, tá certo? Então, dentro desses 2 meses, a gente vai ter ali mais ou menos os encontros aos sábados e aos domingos. No sábado, a gente vai ter a aula de exercício, e aí durante a semana vocês vão ter mais exercícios para vocês responderem. Então, professor, eu já tenho um curso teórico, por exemplo, a galera do Novo Gama, a gente já está trabalhando em um curso teórico. Então, para a galera que não está no curso do Novo Gama, eu vou dar de bônus, tá? Apenas as minhas aulas. Eu não vou dar de bônus às outras aulas, porque eu não posso fazer isso com as aulas dos outros professores. Então, primeiro bônus que eu posso dar para vocês vão ser as minhas aulas teóricas, que são as aulas de matemática. Então, tem 2 cursos que vocês vão receber de bônus. O primeiro é o curso de matemática do Novo Gama, e o segundo curso vai ser um curso de matemática do zero, que eu já gravei anteriormente. E eu vou dar até um terceiro curso de bônus, que é um curso de raciocínio lógico matemático, lembrando, caso isso caia na sua prova. Raciocínio lógico matemático não cai para o Novo Gama, não cai para a Cidade Ocidental e não cai para AVAS e ACS, tá, gente? Só se você vai fazer um outro concurso que é fora Novo Gama, Cidade Ocidental e AVAS e ACS. Perfeito? Tá. Então, para quem vai fazer, por exemplo, alguma outra prova e cai raciocínio lógico matemático, que é lógica proposicional, eu vou dar de bônus também esse curso. Professor, quanto que vai custar esse curso? Gente, parcela única, R$ 97,00. O preço que ele estava era de R$ 197,00, R$ 197,00. Por poucos dias,
até o final dessa semana, eu vou fazer o valor de R$ 97,00 e depois volta para o valor inicial. Professor, quando que as aulas iniciam? Deixa eu até olhar aqui no calendário para me ver qual que é a data correta. Sábado, dia 16, tá certo, gente? Então, sábado, dia 16, começa as aulas ao vivo. O curso já começa hoje. Então, hoje a gente já está começando o nosso curso. Mas no sábado, dia 16, até o sábado, dia 16, a gente vai resolver questão todos os dias. O curso praticamente já começou. Mas as aulas ao vivo do curso mesmo começam sábado, dia 16. Perfeito? Então, a gente vai resolver aqui a nossa última questão. Professor, e as outras questões? Eita. E as outras questões? Eu troquei, né, gente? Eu fiquei devendo uma questão para vocês. Deixa eu olhar aqui a questão de número 5. Eu não coloquei a questão de número 5. Deixa eu colocar aqui a questão de número 5 no slide. Só um minuto. Gente, o pagamento é feito para Gustavo? Não, gente, o pagamento ele é feito para mim. Então, vocês podem fazer o pagamento, ó. Vou até colocar aqui, ó, o Pix. O Pix. 61 99576 6939. É o meu número de WhatsApp. Aí vocês podem mandar o comprovante lá para mim também, que eu já adiciono vocês no grupo, tá certo? Então, o Pix é meu próprio número de WhatsApp. Vocês mandam lá o comprovante lá no WhatsApp, que eu já adiciono vocês ao grupo. Então, vamos lá resolver a questão de número 5, que vai ser a última. Lembrando que o resto vai ficar de dever de casa, que o comentário já vai sair amanhã. Ó, o modelo da questão é bem parecido com a do anterior, só que vai ter apenas algumas sutilezas. Maria é decoradora de ambiente e ela realiza um estudo de composição para decorar uma sala de jantar a partir de 4 texturas de tapete, 3 modelos de mesa e 6 modelos de cadeira. 6 modelos de cadeira de madeira e 3 modelos de cadeira de ferro. Então, vamos lá. Gente, vamos separar aqui a minha questão nos meus grupos. Qual que é o meu primeiro grupo? Meu primeiro grupo é o grupo do tapete. Prof, quantos tipos de tapete eu tenho? Eu tenho 4 tipos de tapete. O segundo grupo é o grupo de mesas. Professor, quantas mesas eu vou ter? Eu vou ter 3 modelos de mesa. E aí eu vou ter o modelo das cadeiras. Prof, quantos modelos de cadeira eu vou ter? Olha só, perceba que as cadeiras, ela foi dividida em outros 2 grupos. Quais são? São 6 modelos de cadeira de madeira e 3 modelos de cadeira de ferro. Prof, vocês perceberam que eu coloquei uma adição bem ali no meio? Por quê? Porque esses 2 elementos, eles fazem parte do mesmo grupo. Qual que é o grupo, professor? O grupo das cadeiras. Então, dentro dos grupos das cadeiras, quantas cadeiras eu vou ter no total? Eu vou ter 9 cadeiras, que são, dessas 9 cadeiras, 6 delas são de madeira e 3 delas são do modelo de ferro. Então, dentro do grupo das cadeiras, eu vou somar a quantidade de cadeiras que eu tenho, e aí só depois eu vou multiplicar. Então, a conta de multiplicação é 4 vezes 3, vezes 6 mais 3 aqui vai ser igual a 9. Então, a continha de multiplicação aqui é 4 vezes 3 vezes 9. Eu posso pegar aqui, por exemplo, dar 27 e fazer 27 vezes 4. Professor, quanto que é 4 vezes 7? 28. Aqui vai dar 8, 9, 10, 108. Então, 108 possibilidades diferentes. Eu fiquei gabarito correto aqui na letra C. Só revisando, professor, de onde que saiu esse 6? De onde que saiu esse mais? E de onde que saiu esse 3? Esse 6 representa a quantidade de cadeiras de madeira, esse 3 a quantidade de cadeiras de ferro. Eu somei os 2 grupos. Olha só, olha que sutileza. Se eu multiplico aqui direto, se eu multiplico 4 vezes 3
vezes 6 vezes 3, eu vou até multiplicar aqui, que eu tenho quase certeza que isso tem lá nas minhas alternativas. 4 vezes 3 dá 12, vezes 6 dá 72, vezes 3 aqui daria 216. E olha lá, gente, 216 ali para querer derrubar o tapete do candidato. 216 tem aqui na letra B. Professor, por que que não é 216? Não é 216 porque esses dois números aqui eu preciso somar porque eles fazem parte do mesmo grupo, tá certo? Professor, pode colocar a chave Pix novamente? Posso sim. Então, eu vou deixar aqui na chave Pix e vou explicar melhor. A minha questão dividiu em 3 grupos. Primeiro grupo é o grupo do tapete. Segundo grupo é o grupo das mesas. E terceiro grupo é o grupo das cadeiras. Quando chegou no grupo das cadeiras, o que aconteceu? Esse grupo das cadeiras foi dividido entre 2 grupos, que são cadeiras de madeira e cadeiras de ferro. Mas é tudo cadeira, então você coloca tudo dentro do mesmo grupo. Perfeito? Então, colocou tudo dentro do mesmo grupo. E aí, eu somei as cadeiras e em seguida eu fiz a minha multiplicação. 4 vezes 3, 12, vezes 9, deu o resultado igual a 108, gabarito, letra C de casa. Só relembrando vocês, gente, como que vai funcionar o resto da nossa semana? Eu vou até interromper aqui a gravação. Como que vai funcionar o resto da